Capítulo 54 Más notícias. Petrov não achava que voltaria a visitar a cidade fronteiriça tão cedo. Ele não pretendia viajar durante o inverno frio. Em particular, ele não pretendia deixar sua casa quente quando as bestas demoníacas estavam devastando o campo. No entanto, quando o Duque Rian pessoalmente lhe deu a missão de entregar esta carta com notícias quentes para as mãos do quarto príncipe, ele não tinha como recusar. Ele certamente conhecia o conteúdo da carta. Na verdade, toda a aristocracia do reino de Grey-Castle estava discutindo as notícias surpreendentes. O rei de Grey-Castle havia caído por causa de assassinato cometido por seu filho mais velho, Gerald Wimbledon. Imediatamente após a notícia se espalhar, o segundo príncipe avançou, anunciando que o reino não poderia sobreviver sem um rei. Desde que ele era anteriormente o segundo na linha, ele era agora o herdeiro e com este seria o próximo rei. No entanto, esse comportamento não foi aprovado por todos. Foi dito que o processo do julgamento de Gerald foi muito estranho, porque durante todo o interrogatório, o príncipe só foi visto algumas vezes, mas ele não disse uma única palavra e suas mãos estavam bem amarradas. Assim, a maioria dos ministros esperavam analisar o assunto completamente antes de decidir quem herdaria o trono. Também foi rumores de que o segundo filho Timothy Wimbledon jogou um drama autoguiada, onde ele era o verdadeiro assassino e só estava aplacando um olhar triste, mas na verdade não podia esperar para herdar o trono. No final, o debate sobre o verdadeiro culpado não tinha sentido. Já que o segundo príncipe tinha o apoio total do primeiro-ministro imperial, ele poderia temporariamente assumir a posição de rei, então ele ainda era capaz de entender o direito de ser o supremo governante de Grey-Castle. Ao mesmo tempo, ele assumiu o trono. Ele emitiu uma ordem para recordar todos os seus competidores. A batalha pelo trono acabou. Então os filhos e filhas do rei deveriam retornar a Grey-Castle antes do final do inverno, depois de receber o decreto do príncipe. Com base na decisão de seus territórios conferidos durante os últimos 6 meses, o novo rei seria oficialmente canonizado. Petrov podia detectar claramente o clima urgente dentro da carta. Com isso, Timothy Wimbledon pôde garantir o trono com firmeza. Tudo dependia da reação dos outros filhos do rei. Se eles se comportassem e desistissem da luta pelo trono, e voltassem para Grey-Castle, Timothy naturalmente se tornaria o incontestável Wimbledon IV. Todos os documentos enviados para a cidade fronteiriça seriam transferidos pela Longsom Stronghold primeiro. Quando o Duque Rian viu a ordem de recal, sua primeira reação foi bufar com desdém. O ex-rei sempre foi justo com os nobres, e deu-lhes muita liberdade, mas quanto ao segundo príncipe, sua ascensão ao trono pela força precisaria ser incomparavelmente dura. Isso pôde ser visto quando Gerald foi condenado à morte pela guilhotina, então agora ninguém voltaria a Grey-Castle, temendo receber o mesmo tratamento. No entanto, aos olhos das 6 famílias da Fortaleza Longa, este foi um comando bem cronometrado. 2 meses atrás, Earl estabeleceu um plano não autorizado e tornou o Duque Rian muito infeliz, especialmente porque o plano falhou. A reação do príncipe foi muito intensa, condenando Dmitriy à morte por enforcamento. Com isso, ambos os lados poderiam ser considerados como tendo um conflito público e acrimonioso. O Duque Rian pretendia, originalmente, esperar até o final dos meses dos demônios para que ele tivesse liberdade para resolver o terrível problema, mas agora ele tinha esse documento. Com isso, ele teve uma opção legal. Roland Wimbledon foi chamado de volta pelo futuro rei, então quando ele saiu, Bordertown seria naturalmente propriedade do Duque Rian novamente. No entanto, se ele não voltasse para Grey-Castle, o Duque Rian seria capaz de mandá-lo de volta à força, tudo sob o nome da bandeira do novo rei. No final, o Duque não se importou com quais mãos a coroa cairia. Pensando em seu retorno a Bordestovo, o embaixador Petrov naturalmente não se sentiu muito à vontade. Na última vez, ele prometeu que em sua próxima visita traria um novo acordo comercial, mas no final o resultado foi que eles foram atacados pela família Eok.
Agora ele estava de volta, trazendo más notícias mais uma vez. Se foi a morte de seu pai Wimbledon III, o novo rei, ou a ordem de Recal, Petrov acreditava que o quarto príncipe não queria ver nenhum deles. Desde que o reino de Grey-Castle se estabeleceu no sul do continente, o caminho para a cidade fronteiriça era suave, porque mesmo no inverno o rio não congelava. De vez em quando, Petrov ia até a janela e dava uma olhada lá fora. Durante a jornada, ele não viu nenhuma pessoa morta, morrendo de fome ou mesmo fugindo, o que indicava que a cidade fronteiriça ainda não havia caído. Isso o deixou um pouco surpreso, afinal, a última vez que ele visitou, ele viu que a parede ainda estava para ser construída. Petrov não tinha muita confiança neles desde que eles estavam construindo um muro de pedra na lama. Então, uma situação ainda mais surpreendente apareceu. Ele viu um barco com a bandeira de Vilovtov pendurada em seu mastro passando-os lentamente no lado direito do rio. Isso geralmente seria uma cena familiar, mas não durante os meses dos demônios. Mesmo quando a cidade da fronteira estava lutando com as bestas demoníacas, eles ainda eram capazes de fazer negócios. Sem transferir todos os seus trabalhadores da mineração para defender, como eles poderiam suportar os ataques brutais dos monstros? 3 dias depois, o navio de Petrov chegou ao pier da fronteira. Ainda era a mesma doca de madeira dilapidada, mas agora, no final, era o galpão de madeira. Depois que um navio atracou, 2 guardas emergiram do galpão, observando todos os movimentos dos barcos. Petrov entendeu imediatamente o que Rulan pretendia com esse arranjo. Obviamente, o quarto príncipe não queria que ninguém saísse secretamente da cidade pelo rio. Após a identificação pelos guardas, alguém imediatamente trouxe-lhe um cavalo e depois o levou para o castelo, acompanhado de guardas. Assim como da vez anterior, o príncipe Rulan Wimbledon encontrou Petrov na sala de estar. Além disso, embora a hora não fosse a hora normal da refeição, o príncipe ainda ordenava aos criados que preparassem uma refeição rica. Presunto grelhado, fatias de peixe secas, uma salada desconhecida preparada com ervas silvestres, assim como manteiga, pão e legumes que podiam ser vistos em qualquer jantar foram preparados. Parecia que o príncipe gostava de falar de negócios durante o jantar. Enquanto Petrov tinha tais pensamentos, suas mãos não pararam por um único momento. Afinal, nos últimos dias ele não tivera muita chance de fazer uma refeição. Mesmo sua própria família Onezutli, quando eles não tinham convidados para jantar, basicamente só comiam pão com bacon. Depois do jantar, a sobremesa foi servida. Durante esse tempo, Petrov respeitosamente entregou a carta. Rulan pegou a carta e abriu o lacre de cera com a faca de jantar. Fora de vista, ele desenrolou a carta e deu uma rápida olhada, depois ficou atordoado. O rei estava morto. Rulan não sentia nenhum sentimento por esse pai nominal. Desde sua travessia, ele morava em Bordestov, de modo que nunca vira seu pai cara a cara, muito menos que, nas lembranças do quarto príncipe por seu pai apenas o culpava e se ressentia. Por causa disso, ele sentiu que estava preso em uma situação muito embaraçosa. Ele deveria ter um olhar triste no rosto. Lendo os seguintes conteúdos, ele podia sentir o cheiro de uma conspiração. Wimbledon III foi assassinado por seu filho mais velho. Sob a identidade do novo rei, o segundo príncipe anunciou o fim da batalha pelo trono e imediatamente ordenou que todos os seus irmãos voltassem para Grey-Castle. Rulan tossiu e levantou a cabeça, só para ver os olhos apologéticos de Petrov. Então, ele pensou, temo que Duque Rian seja feliz, independente do que eu faça. Não importa se eu cumpro ou não as ordens do novo rei, ambos são um dilema próprio. Ele não trouxe o acordo comercial, mas trouxe uma carta de más notícias. Eu acho que no momento ele se sente muito triste. Rulan sorriu secretamente, em seguida, dobrou a carta novamente. Eu entendi. Bem, Alteza, então para o que você vai, mesmo se eu quiser ir, terei que esperar até o final dos meses dos demônios. Agora mesmo no gelo e na neve, se eu for embora, o que as pessoas da fronteira farão?
Se fosse outra pessoa, Petrov certamente diria algo como: não se preocupe, minha Longsom Stronghold ajudará você a lidar com essa situação adequadamente, ou qualquer outra resposta diplomática. Mas na frente do quarto príncipe, que ele só tinha visto 2 vezes, ele não podia falar descuidadamente. Foi a primeira vez que Petrov detestou sua identidade como embaixador. No final, ele apenas assentiu. Eu entendo. Devo passar uma resposta para você. Como resposta, Roland chamou seus atendentes para trazer uma caneta e um papel. Ele escreveu uma resposta rápida e, em seguida, selou-a com cera e seu próprio selo, e entregou-a a Petrov. O último olhou para o envelope. Foi claramente escrito ao príncipe Timothy Wimbledon de Grey Castle na capa em vez do rei Wimbledon IV. Petrov pensou, agora Roland fez sua declaração.